dia, minha gente. Estamos aqui para a construção do nosso mapa mental de hoje, seguindo aí a nossa leitura bíblica. Estamos no livro de Gênesis e hoje nós vamos construir um mapa mental a partir do texto bíblico. E isso é sensacional, gente, isso é sensacional. E o mapa mental é uma ferramenta que nos ajuda na compreensão, né, e para a gente guardar, assimilar aquilo que nós temos estudado. Então, assim como serve para os nossos estudos aí, também nos ajuda muito no nosso estudo bíblico. Eu amo fazer mapa mental assim e creio que vai ser algo que vai nos ajudar muito nesse entendimento da palavra também, nos ajudar nisso. Então vamos lá, gente, já estou aqui com a minha Bíblia aberta e nós já fizemos alguns mapas e nós hoje vamos fazer um mapa mental sobre um tema que é muito importante. Eu estava pensando, né, sobre tudo isso, sobre o mapa que nós íamos fazer na live, durante a live, porque eu quero fazer alguns outros mapas mentais e colocar somente a foto, mas assim, alguns serão feitos nas lives e esse é um mapa mental muito importante para o entendimento de todo o Antigo Testamento, né, que vai apontar para o Novo, mas é algo que nós precisamos assimilar bem para que a gente possa, no decorrer de toda a história, ter um entendimento maior. Então, hoje nós vamos construir o mapa mental com as 12 tribos de Israel. Gente, é importantíssimo porque nós vemos falar dessas tribos durante todo aqui, né, daqui para frente, durante toda a história. Então é muito importante que a gente saiba sobre essas tribos, sobre a formação das tribos, tá bom, gente? Então vamos lá. E para isso, vamos lá para Gênesis no capítulo 29. Olha, é Gênesis capítulo 29 e Gênesis capítulo 30, que já passamos pela nossa leitura desse texto aqui, tá, gente? Então, hoje nós vamos fazer um mapa mental sobre as 12 tribos de Israel, que é, assim, sensacional, importantíssimo para a gente poder entender melhor, né? Tá bom, gente? Então, vamos lá. A partir de Gênesis 29, do versículo 31, nós temos aí o nascimento de cada um dos filhos de Jacó, com as suas, ele tinha então as duas mulheres, Lia e Raquel, e as duas concubinas, né, que eram Bila e Zilpa. Com essas 4 mulheres, então, a gente vê que Jacó tem aí os 12 filhos, né, que serão então que darão origem, então, às 12 tribos de Israel. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer esse mapa mental dessas 12 tribos, trazendo aí alguns pontos importantes sobre elas também, sobre esses filhos e essa formação daquilo que vai ser a base da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Essas 12 tribos, né, elas vão apontar lá para frente. Nós vamos falar isso mais no final também, mas eu já quero adiantar para você que está aqui agora, que essas 12 tribos aqui, né, que são a base do governo do povo de Israel no Antigo Testamento, também está apontando lá para frente para Jesus Cristo, que vai escolher aí, vai chamar para si quem? 12 apóstolos, né? Que é a base do governo ali, que ele tem também no Novo Testamento. Então a gente vê que nada é por acaso, que está tudo perfeitamente orquestrado pelo nosso Senhor, né? Pelo nosso Senhor que governa tudo e todos e todo o tempo. Tá, gente? Então bora lá para esses filhos. A minha Bíblia aqui já é toda marcada, né? Essa minha Bíblia é a minha Bíblia antiga, que eu tenho há mais tempo. Então, eu já tenho todos eles marcados. Então, eu convido você a fazer isso também na sua Bíblia, a marcar o nome dos filhos aqui que vão nascendo à medida que
que vai sendo contado a partir de Gênesis capítulo 29, no versículo 31. A partir daí, né, todo o capítulo 30, a gente tem ali, ó, até o versículo 26, nós temos os filhos de Jacó que nascem dessas mulheres, dessas 4 mulheres, e por último vai nascer Benjamim, mas Benjamim nasce lá no capítulo 35, no verso 18. Deixa eu ver, deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo. No capítulo 35, verso 18, nasce o Benjamim. Então, só ele que não tá na lista aqui do capítulo 29 e 30, tá bom, gente? Aí nós temos aí o Benjamim que vai nascer um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vou deixar a minha Bíblia aqui aberta. Nós já lemos esse texto bíblico e a gente vai fazer esse mapa mental aqui. Gente, é sensacional. Esse mapa aqui, ele é importantíssimo, tá? Pra gente. Ele é muito importante mesmo. Eu vou deixar aqui, eu vou montando ele aqui pra gente compreendendo. À medida que a gente vai lendo o texto. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber é que são as 4 mulheres. Eu vou primeiro, então, dividir a minha folha, né? Essa aqui é a minha folha de rascunho, que depois eu vou passar limpo ainda. Então, eu vou dividir a minha folha de rascunho aqui no meio. Ó. E aqui no meio eu vou escrever, né, as 12 tribos de Israel. Então, eu vou colocar assim, ó. 12. Deixa eu ampliar. Tribos. Eu vou pôr de Israel, tá? Eu vou colocar uma tenda aqui, porque isso aqui das 12 tribos, ela faz muito sentido com uma tenda. Eu vou colocar essa tenda, aonde aqui? Vou colocar aqui no 12, tá? Ó, fiz uma casinha ali no 12, depois eu vou arrumar. Tá bom, dá pra ver bem, gente? Ou eu já vou fazendo de caneta pra vocês verem? Acho que não dá pra ver muito bem, né? Ou dá pra ver de lápis? Ou eu passo a caneta já? Gente, então como nós temos aqui as 12 tribos de Israel, nós temos as 4 mulheres. Como a gente já leu o texto, eu já sei que Lia, ela vai dar mais filhos, tá? A Lia vai dar mais filhos. Eu vou fazer de caneta que fica melhor, né? Ó, eu coloquei aqui... Opa! Porque isso aqui é o meu rascunho, né? Eu vou pôr aqui, ó, tá? Tribos de... E aqui eu vou pôr... Israel. Aí aqui eu fiz como se fosse uma tenda, tá? A tendinha era presa assim, né? Ó, que bonitinho, tá? Mas depois a gente faz os desenhos aqui. Eu só fiz assim mais ou menos para ter ideia do centro aqui, ó, ficou até um pouquinho mais pra cima, né? Mas eu vou usar o nome das mulheres aqui ao redor. Então, primeiro, eu vou colocar o nome de Lia aqui, que é a primeira que começa a gerar filhos, tá? Então, eu vou colocar o nome de Lia aqui, ó. Lia. Depois eu vou colocar aqui o nome da Raquel. Ó. Aí... essas duas são as mulheres. Olha como vai ser interessante a gente montar o nosso mapa mental desse jeito, porque nós vamos saber o nome das esposas, essas duas são as 2 esposas, e nós temos 2 concubinas, que são as servas de cada uma delas. Então, eu vou colocar embaixo o nome da serva de cada uma. Lia tinha uma serva que se chamava Zilpa. Então, eu vou pôr aqui, ó, Zilpa.
E Raquel, a serva de Raquel, se chamava Bila, tá? Então, eu tenho aqui o nome de todas elas, ó. Então, eu vou começar colocando o nome aqui, e Lia é quem vai dar mais filhos para Jacó, né? Que a gente sabe que Jacó, ele tem o seu nome mudado para Israel, como nós vimos em Peniel, em Gênesis no capítulo 32. Como eu falei para vocês também, eu gosto de colocar aqui o texto bíblico. Então, eu vou colocar assim, ó, Gênesis 29, 30 e 35, 18, que é quando nasce o Benjamim. Eu vou deixar tudo aqui, ó, tá? Então, eu coloquei aqui. Gênesis 29, 30 e 35, versículo 18, tá? Aqui de uma forma geral, com todos os filhos. E aqui o 35, 18, que é quando nasce o Benjamim. Tá? Então, pronto. Ó, a base do nosso mapa mental já tá aqui. Agora, a cada esposa, eu vou colocar quais são os filhos que vão nascer de cada uma delas, tá bom? Então, eu vou começar aqui por Lia, e eu vou, como são vários filhos, eu quero trazer também algumas características de alguns desses filhos, eu vou colocar nessa parte maior aqui, ó, da folha, tá? Aqui eu vou colocar os de Zilpa, que são só 2, aqui os de Bila, que são só 2, e aqui os de Raquel. Beleza, minha gente? Então, vamos começar com o de Lia. E o de Lia começa aqui, ó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben, tá? Então, Ruben é o filho, e eu vou colocar o nome dele aqui, ó. Gente, vai ser sensacional essa live aqui, esse nosso mapa mental, porque a gente vai compreender muita coisa, gente. Ó, eu vou colocar o nome de Ruben aqui, tudo em caixa alta, tá? Ruben. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ruben, tá? Eu vou escrever do jeito que tá aqui na minha. Tá escrito assim, né? Às vezes é Rubens, às vezes é com M, mas eu vou colocar assim. Ó, eu vou ampliar um pouquinho para escrever daqui para baixo. Eu vou sublinhar os filhos aqui, tá bom, gente? E a característica desse Ruben aqui, a gente já vai colocar aqui uma característica desse Ruben. Ele é o primogênito, ou seja, ele é o que nasceu primeiro de Jacó, tá? Ele é o primogênito. Mas, ó, eu vou escrever assim, ó. Eu vou pôr assim, ó. Primogênito. Vocês lembram quando nós estudamos sobre isso na live, que eu falei sobre o direito de primogenitura? Pois bem, ele era o primogênito. E aqui nós lemos aquele texto lá de Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 17. A gente vai observar, e eu quero ir com vocês aqui para Gênesis, no capítulo 35. A gente vai ler aqui, ó, no versículo 22, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Olha o que acontece, olha. E aconteceu que, habitando Israel, que é Jacó, naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Quem é Israel? Jacó o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Preste atenção, olha isso aqui. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, olha o que acontece aqui, gente. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ruben, que era o primogênito do pai, ó, Ruben, que era o primogênito do pai, ele dormiu com quem? Ele dormiu com Bila, a concubina do seu pai, que era serva de Raquel, ó. Lembra? Nós colocamos aqui, ela era serva de Raquel. E isso a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 38, no capítulo 35, no versículo, deixa eu confirmar lá, o versículo 22. Então, eu vou escrever essa informação aqui, ó, tá? Eu vou escrever essa informação aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Perdeu, ó, ele perde o direito, de primogenitura.
E eu vou colocar o texto bíblico aqui. Qual? Gênesis 35, 22. Meu Deus, sensacional, gente. Olha isso aqui, tá? Então, só do primeiro filho já acontece essa arruaça toda aqui, esse menino. Esse menino vem, dorme com Bila, o pai fica sabendo e ele então pode fazer o quê? Tirar o direito de primogenitura. Ou seja, Rúben, apesar de ser o primogênito, ele perde o direito. Por que ele perde o direito? Porque ele dorme com a mulher, com a concubina do seu pai. O seu pai fica sabendo e ele tira dele o direito de primogenitura. Nós ainda vamos ler sobre isso mais pra frente, tá bom, gente? Mas vamos deixar aqui que essa informação é importante. Vamos pro próximo filho que aparece ali. O próximo filho é Simeão. Tá? Vou colocar aqui, ó. Simeão. O próximo filho que nasce é o filho Levi. Eu vou escrever apenas alguns pontos aqui que são características de alguns desses filhos que darão origem. Vejam só, aqui são os filhos, tá? Eles nasceram aqui, crianças, eles vão dar origem às 12 tribos de Israel. Tá bom, gente? Ó, então vamos lá. Simeão, ok, né? Vai acontecer algumas situações com ele daqui pra frente, mas a gente só vai colocar o nome dele aqui. Depois nasce Levi. Então, eu vou colocar aqui Levi. Uma coisa interessante de Levi que a gente precisa saber é... O som tá bom, gente? O som tá bom? Deixa eu pôr aqui esse microfone aqui. Vocês me digam aí, gente. Só arrumar aqui. Ó. Uma coisa importante que aparece com Levi, que é importantíssima para a gente saber, é que Levi, ele é filho de quem então? De Lia, e ele, eu vou colocar aqui, ó, ele vai dar origem à tribo sacerdotal. É de Levi que vão vir mais para frente, por isso que eu falei, são crianças aqui, né? É o nascimento, eles vão dar origem às 12 tribos de Israel. Aqui nós estamos colocando o nome de todos os filhos de Jacó, tá? Só que, diante disso, a gente vai marcar aqueles que darão origem às tribos. E com isso, algumas características de cada uma dessas tribos. Levi, nós temos uma característica muito importante, que é a tribo sacerdotal. Tribo... Tá bom, aqui, deixa eu aumentar. Sacerdotal, tá? Além de ser a tribo sacerdotal, gente, ó, não, eu não vou falar ainda que eu quero segurar vocês aqui. Ponha só um pontinho aí, que esse pontinho eu vou falar depois, quando eu colocar todos os filhos, tá? Eu não vou escrever ainda mais uma característica que eu quero colocar aqui no nome de Levi. Vou deixar assim, depois a gente fala, tá? Vou deixar o pontinho aqui para separar o espaço. Agora vem Judá. Judá. Ai, gente, eu amo isso daqui, gente. Ó, Judá. Judá é aquele que dá origem à tribo, né, a tribo de Judá, e essa tribo é a tribo que vai carregar autoridade, a realeza, né? A gente vai ver isso mais para frente, lá em Gênesis, no capítulo 49. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre tudo isso, sobre a bênção de cada um dos filhos, mas o que a gente precisa saber desde já? Desde já eu preciso saber que essa aqui vai dar origem a quê? Vai dar origem a essa linhagem da realeza, tá? Ou seja, os reis procederão dessa tribo aqui de Judá, tá bom? Então eu vou colocar assim, ó, tribo de autoridade e realeza. Eu vou pôr, tá? De realeza. A realeza falando sobre os reis, tá bom? E aqui, eu vou colocar mais um ponto aqui, gente. Judá. Quem é que vem aqui, gente? É a tribo messiânica. Bote aí, minha gente. Tribo messiânica. Ou seja, é da tribo de Judá que provém quem? Jesus.
O nosso Senhor Jesus, ele vem da tribo de Judá, tá, gente? Aí quem mais que Lia tem? Aí mais pra frente, né, ela tem esses 4 meninos aqui de uma vez, esses 4 meninos ela tem aqui, né, de uma vez. Ela dá uma pausa, a Zilpa, que é a sua serva, ela vai ter filhos também. E depois, eu já vou pôr aqui pra gente finalizar o de Lia, ela tem mais 2 meninos e uma menina, gente. Bora botar aqui os nomes. Então, aí ela tem Issacar, Zebulon, e Diná. Bote aí. Diná, que nós vamos ver uma história bem triste que acontece aí com Diná mais pra frente, tá? Então, gente, deixa eu prender aqui, gente, o cabelo. Diná, o que a gente vê em Diná? A Diná, ela é a única mulher, tá? Ela é a única mulher dos filhos de Jacó. E ela não vai receber tribo que leva o seu nome. E tem gente que fala, ai, por que ela não recebe tribo? Ela não recebe, gente, porque ela não entra, como mulher, ela não entra na estrutura tribal de Israel, que era uma estrutura patriarcal, ou seja, eram os homens, né? Então era uma estrutura patriarcal. Então, eu vou escrever aqui, ó, única mulher, vou escrever única mulher. E aí eu vou colocar aqui, ó, ela não entra na estrutura tribal. Eu vou escrever isso daqui, ó. Ela não entra, ó, na estrutura tribal de Israel, porque ela é patriarcal. Patriarcal, tá? Então, eu coloquei aqui e termino aqui os filhos de Lia. Deixa eu diminuir agora, ó. Terminei aqui os filhos de Lia, ó. Tá? Os filhos de Lia, eu vou colocar aqui uma chave, porque são todos esses aqui, ó. Tá, gente? Agora bora lá para os filhos de Raquel. Não, vamos aqui para os filhos de Bila e Zilpa. Zilpa e Bila, tá? Que aparecem aqui, depois a gente vai nos de Raquel aqui. Vamos lá. Então, Zilpa. Zilpa, ela tem 2 filhos, tá? Ela vai ter Gade e Azer, tá? Esses são os 2 filhos, deixa eu ampliar. Ó, esses são os 2 filhos de Zilpa, que é a serva de Lia. Ai, gente, tá? E aqui agora a gente vai para os 2 filhos de Bila. Bila também tem 2 filhos, ó. Quem são os filhos dela? São Dan e Naftali. Por que eu falo, gente, que esse mapa mental que a gente está fazendo aqui, ele é tão importante? Ele é tão importante porque nós vamos ver recorrente o nome desses homens aqui, dessas tribos aqui. Então, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, Então, assim, quando a gente tem esse mapa aqui, pra gente olhar e entender de uma forma geral, vai ajudar e facilitar muito, porque nós vamos ouvir muito o nome deles. Né? Então, assim, a gente saber de quem que vem, quem que é a mãe, né? Quem que são os irmãos ali diretos. Então, tudo isso é muito importante, tá bom, gente? Então, finalizamos aqui os filhos de Lia, os filhos de Zilpa, ó, as mães aqui, né? Os filhos de Bila e agora vamos para os filhos de Raquel. E aqui, ó, eu vou por assim... Gosto de fazer as setinhas, tá? Ó,
Olha, gente, que top esse mapa, meu Deus do céu. Agora, vamos lá. Então, Raquel, ela tem o seu primeiro filho. Deixa eu ampliar aqui, porque essa parte é bem importante e bem interessante também, minha gente. Olha, então Raquel, ela tem um filho chamado José. Ela tem um filho chamado José. E vocês se lembram, venham comigo aqui, vocês se lembram o que aconteceu com o Rubem? Rubem, ele era o primogênito e ele perde o direito de primogenitura. Ele perdeu o direito de primogenitura. Por que ele perde? Porque ele dorme com Bila. E o seu pai, que é Israel, descobre. Aí ele tira o direito de primogenitura de Rubem e passa para quem? Para José. Ai, gente, sensacional. Bora vir aqui lá em Crônicas. Vamos comigo ali, ó. Deixa eu diminuir aqui a tela. 1 Crônicas, no capítulo 5. Vamos lá comigo. Abra sua Bíblia aí, porque com a gente aqui não tem esse negócio das Bíblias, das páginas grudadas, não, gente. 1 Crônicas, no capítulo 5. Vamos ler versículo 1 e 2. Bora lá. 1 Crônicas, capítulo 5. Eu vou falar... Isso aqui, gente, a gente está fazendo aqui a origem disso, mas mais pra frente eu vou falar mais sobre isso daqui, tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, ó. Então, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2, vamos ler. Diz assim, ó. Meu Deus, gente, isso aqui é sensacional demais. Olha, quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, foi o que a gente escreveu lá. Pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, porque nós já vimos que ele dormiu com Bila, deu-se a primogenitura aos filhos de José. Meu Deus, gente, vocês estão preparados? Olha, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Meu Deus, gente. Então, vamos voltar aqui para o José. Como nós acabamos de ler, o que aconteceu? Deixa eu diminuir aqui. Olha, o Rubem é o primogênito, mas o direito de primogenitura ele perdeu porque dormiu com Bila, tá? Porque dormiu com Bila, perde o direito de primogenitura. O pai, então, Israel, Jacó, ele passa o direito de primogenitura para o primeiro filho de Raquel, que é quem? José. E como nós já vimos e já estudamos, inclusive nessa semana, nós estudamos lá em Deuteronômio, venha comigo, minha gente, capítulo 21, versículo 17. Diz assim, gente. Meu Deus. Gente, sério, não aguento essas coisas não, gente. Olha lá. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Vamos voltar aqui. Eu acabei de ler que o direito de primogenitura dá ao filho o quê? Porção dobrada da herança. Porção dobrada da herança. Já que foi José quem recebeu o direito de primogenitura, como acabamos de ler, ele vai receber porção dobrada. E o que significa porção dobrada, minha gente? Ele vai receber 2 tribos, que não vão levar o seu nome, mas vão levar o nome dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Gente, então, eu vou escrever aqui no José. Recebe porção. Gente, vá dizer que isso não é sensacional. Porção dobrada. Dobrada da herança. Tá? Eu vou
colocar entre parênteses aqui o texto bíblico. 1 Crônicas 5, verso 1 e 2. Tá? 1 Crônicas, verso 5. E aí eu vou puxar uma setinha aqui do José e vou escrever o quê, gente? Efraim e Manassés. Quem são esses dois meninos que aparecem aqui, gente? Os filhos de José. Então, os dois filhos de José, cada um deles recebe uma tribo, né? Então, cada um deles vai formar o quê? Uma das tribos de Jacó. Eu vou ainda aprofundar esse tema mais pra frente, tá, gente? É sensacional demais. Mas a Raquel, ela tem esse filho aqui, que é o José, e ela também tem outro filho. Quem é o outro filho? Benjamim. Benjamim, né? Que é o outro filho que ela tem, tá? Esse aqui é o filho caçula, né? O último filho que nasce aí. Então, minha gente, aqui nós já temos, olha, deixa eu diminuir agora, que tá faltando uma coisa, né, gente? Nós já temos aqui todos os filhos Deixa eu pegar as minhas canetas para eu poder grifar. Ó, nós já temos aqui todos os filhos, né? Todos os filhos de Jacó. Não são todos os filhos que vão gerar e vão formar uma tribo de Israel, tá? Então isso é importante a gente entender. Então, eu ainda ainda vou preencher isso aqui e claro que vamos colocar aqui a cereja do bolo. Eu não sei se eu coloco em cima ou se eu coloco embaixo. Eu acho que eu vou, quando eu passar isso a limpo, eu vou colocar o bila mais pra cá e vou colocar aqui. Ou vou descer um pouco mais e colocar aqui no centro a minha cereja do bolo. Mas eu vou colocar, já que tem mais espaço aqui, eu vou colocar aqui, tá? Ó, a cereja do bolo. Que é o que, gente? Jesus. É sempre ele. Jesus. Aí eu vou colocar assim, ó. É o leão da tribo de Judá. Ai, gente. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é, olha aqui. Ele é o leão da tribo de Judá. É a tribo messiânica, da onde vem o Messias. Quem? Jesus. É daqui, da tribo de Judá, que vem o rei Davi e vem Jesus, né? Olha lá. E a partir de Jesus, então, na nova aliança, ele não vai mais, nós não teremos mais essas 12 tribos, mas a partir dos 12 apóstolos, nós teremos a formação de uma igreja. Ah, meu Deus! Gente, sério, gente. Eu não aguento, isso é sensacional demais. Tá, então eu tenho aqui já um esboço do meu mapa mental das 12 tribos de Israel. Vamos agora fechar isso daqui num entendimento disso, porque isso vai se repetir muito, é muito importante a gente compreender. Então, eu vou pegar aqui e vou grifar os nomes aqui de Lia, tá? Ó, a esposa Lia. Então, nós temos aqui, ó, o que é de tribo? É Rúben, é Simeão, é Levi, é Judá, Issacar e Zebulon. Olha, Diná eu não vou grifar, porque ela não forma uma tribo. Por que ela não forma uma tribo? Porque não entra na estrutura tribal de Israel, que é patriarcal.
tá? Então, Diná, ela é a única das mulheres, mas eu coloquei ela aqui porque é filha de Lia, para eu ter um entendimento geral disso aqui. Mas eu vou grifar os nomes das tribos, tá bom, gente? Vou pegar outra caneta e vou grifar agora os de Raquel. Olha, Raquel. José eu não vou grifar, porque ele não forma tribo. Tá, gente? Como a gente viu, ele vai receber porção dobrada. É por isso que não temos nome dele. Mas nós temos o quê? A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então, eu vou grifar aqui, ó. Efraim e Manassés. E também Benjamim. Tá? Então, tribo, qual vai ser de Raquel? Efraim, Manassés e Benjamim. Sendo que Efraim e Manassés vieram de José, onde temos o texto bíblico aqui, da porção dobrada, tá? Agora as duas lá embaixo, olha. Eu vou pegar aqui Bila. A Bila, ela dá origem a essas duas tribos aqui, que são esses dois meninos, Dan e Naftali, tá? Vamos ver bastante desses aqui também. E Zilpa, opa, essa já foi. E Zilpa, olha, ela dá origem a Gade e a Aser, tá? Então, eu tenho aqui a formação de todas as tribos e eu quero vir com vocês na contagem de todas elas, tá? Olha isso aqui, deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem assim. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a formação de todas as tribos, tá? E aqui a gente vai tirar algumas dúvidas recorrentes que acontecem. Olha lá. Então, vamos contar o número de tribos. São 12, a gente sabe que são 12. Então, tem aqui, ó, Rúben 1, Simeão 2, Levi 3, Judá 4, Issacar 5, Zebulon 6, 7, 8, 9, Dan, 10 Naftali, 11 Efraim, 12 Manassés, 13 Benjamim. Ué! Que negócio é esse que deu 13? Que negócio é esse? Não são 12? São 12. São 12 tribos de Israel dentro que recebem herança territorial. São 12 tribos de Israel que vão receber dentro da terra prometida uma herança territorial. Eles vão se apossar daquela terra, vão tomar posse daquela terra, aquela terra vai chamar pelo seu nome. A terra vai chamar pelo nome de cada um desses filhos aqui. Mas aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Qual ponto? Esse aqui, que vai solucionar tudo isso para nós, que é o quê? Que Levi, ele não recebe herança territorial. A tribo de Levi, existe a tribo de Levi, mas ela não recebe herança territorial. Eu vou escrever isso aqui. Não recebe herança territorial. Por quê, minha gente? Isso tudo eu vou falar ainda mais profundamente para frente, tá? Mas eu já quero antecipar aqui para vocês. Eles não recebem, ou seja, nós temos o mapa de todo Israel. Nós vamos enxergar o nome de cada um desses filhos aqui com uma porção de terra. E lá nesse mapa nós não encontraremos Levi. Por quê? Porque Levi, ele carrega o quê? A tribo sacerdotal. Então, essa tribo de Levi, ela está dispersa em todo o território. Por quê? Porque eles tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, né? De serem aí os mediadores entre Deus e o povo. Então, eles ficam dispersos sobre todo o território. E os
Senhor Deus diz: Levi não receberá herança territorial. Ai, que triste, coitadinhos deles. Não, o próprio Deus diz: eu sou a herança deles. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! O próprio Deus diz: eles não receberão herança territorial nessa terra aqui, porque eu sou a herança deles. Gente, sensacional. Não, vê se dá para aguentar. Não dá para aguentar, gente. É lindo demais. Então, eu tenho aí, eu volto a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que aparecem esses 13 aqui? Porque nós vamos falar sobre essas tribos, mas as 12 tribos de Israel falam sobre as 12 tribos que herdaram porção territorial. Por isso que a conta fecha, por quê? Porque José tem os 2 filhos e o Levi não é contado como aquele que recebe herança territorial. Mas ele fica sem terra? Não, ele fica disperso em todo o território de Israel e o Senhor diz que ele mesmo é a sua herança. Meu Deus! Meu Deus! Gente, então é isso. Esse é o nosso mapa mental de hoje, tá? Vamos aí passar a limpo aí, ver os nossos espaçamentos para a gente poder passar para o nosso caderno de mapa mental. Eu espero que tenha sido abençoador para vocês, né? A gente ter uma visão geral sobre tudo isso, sobre todos esses filhos de Israel, né? Jacó, eu vou até pôr aqui, ó, eu acho. Jacó, que passa a se chamar Israel. Eu vou colocar o texto bíblico que está lá em Gênesis 32, deixa eu ver qual que é o versículo. Gênesis 32. Deixa eu ver qual é o versículo. Jacó, versículo 28, tá? 32, 28. Ó, eu vou colocar assim, ó. Jacó, Israel. Gênesis 32, 28. Vou colocar aqui em cima disso, tá? Vou escolher uma cor para cada uma das filhas e vou marcar aqui. Agora eu já sei quais são essas 12 tribos, né? São 13 filhos que levam o nome dessa nação de Israel, mas herança territorial, nós só encontraremos 12 deles. Levi não entra na conta porque ele não recebe herança territorial. Tá bom, gente? Então era isso. Era isso que nós tínhamos para hoje. Teremos a nossa próxima live na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Gente, que está assim, imperdível. Eu assim, só digo para você, deixe salva, viu? No meio do feriado. Eu amo as lives de feriado, né? Porque no feriado é maravilhoso fazer live, eu adoro. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou passar limpo ainda, né? Vou passar para o meu caderno e depois eu posto aqui, tá bom, gente? Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, minha gente, bem cedinho no feriado. Quero ver, hein? Quero ver quem que vai vir aí para essa live.